Sr. Primeiro-Ministro, muito bom dia e obrigado por esta disponibilidade à Voz da América. Como sabe, São Tomé e Príncipe está a atravessar uma crise político-militar na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado no país, associada também a outra crise económica e financeira que tudo indica pode agravar-se com agora a decisão do FMI de suspender o programa de apoio financeiro ao arquipélago. 7 partidos da oposição agendaram para esta terça-feira uma manifestação popular contra os alegados atos de tortura e de violação dos direitos humanos no quartel das Forças Armadas, na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, a oposição aponta-lhe o governo como um dos cúmplices desses atos que ocorreram ultimamente em São Tomé e Príncipe. Como é que encara essas acusações? Muito bem. Eu acho que na sua pergunta há várias questões. Vou tentar responder a cada uma. Primeiro dizer que não creio que estejamos face a uma crise político-militar. Não. Nós tivemos aquilo que nós qualificamos de tentativa de subversão violenta da ordem constitucional ou tentativa de golpe de Estado, e essa matéria está sob investigação. Investigação, repito, que foi pedida por mim e pelo meu governo e que conta, ao nosso pedido, com a participação da estrutura de investigação da Polícia Judiciária Portuguesa, de Procuradores da República de Portugal, de médicos especialistas de Medicina Legal de Portugal, exatamente para nós termos todas as garantias de que essa investigação é feita de uma maneira objetiva, na busca da verdade, sem influências derivadas de algum contexto nacional. Bom, a oposição, por isso, para mim não há crise político-militar. Houve um acontecimento grave, que é uma tentativa de subversão da ordem constitucional. E esse acontecimento, 11 dias depois da tomada de posse do governo, um governo legítimo, eleito e escolhido pelo povo santomense. Nesses acontecimentos, a primeira coisa é procurar saber quem, como é que se chegou a essa tentativa e quem são os mentores dessa tentativa. O segundo aspecto é, de facto, que no decorrer desse processo todo, houve presos que morreram. E morreram sob tortura, e queremos saber, para além de condenar o ato, queremos saber também como é que aconteceu, se houve aí também mentores, não é? Quem são os mentores, como é que isso surgiu, porque é uma situação grave que aconteceu quando essas pessoas estavam já detidas, não é? Bom, sabe, eu já disse que é uma questão complexa, tem que ser devidamente esclarecida a todos os níveis. Tem um inquérito, existem militares que estão a ser chamados, existem civis que estão a ser chamados, a investigação está em curso. Eu já disse, o tempo da justiça às vezes nos parece longo em relação à nossa expectativa de conhecermos toda a verdade, mas vamos deixar os investigadores, a polícia, os procuradores, fazerem o seu trabalho em plena serenidade. O que estamos a assistir é, de facto, a um aproveitamento político por parte da oposição, e eu repito, falou de 7 partidos, mas alguns deles até foram extintos pelo Tribunal Constitucional, porque são partidos que não têm nenhuma representação nacional. Não têm. Então, mas não impede os cidadãos de manifestarem, não é? Agora, o que estamos a assistir é um aproveitamento político da situação. Eu diria um aproveitamento
de certa maneira, irresponsável. Por quê? E acha que esta manifestação também é irresponsável? Não, eu estou a dizer o aproveitamento político irresponsável. As pessoas têm direito de manifestar. Agora, o senhor sabe perfeitamente que há quase agora um mês, não é? Nós estamos a assistir a uma destruição sistemática da imagem do nosso país, nomeadamente no exterior, não é? Que eu digo irresponsável, porque todos os países, mesmo os mais democráticos, encontram às vezes situações menos democráticas que podem ter, digamos, que podem questionar a situação dos direitos do homem, etc, etc. Mas aqui tem que se questionar duas coisas. Uma tentativa de golpe de Estado contra uma democracia, contra as instituições legítimas, que foi travada pelas Forças Armadas. E depois, um acontecimento que aconteceu no quartel das Forças Armadas, que é de todo repreensível e que nós queremos esclarecer. Agora, não se pode destruir a imagem do país, fazendo como se São Tomé e Príncipe fosse o país mais bárbaro e antidemocrático do mundo, não é? Quando não corresponde à verdade. E quando, pelo menos o governo, nas primeiras horas, pediu apoio internacional, pediu que entidades internacionais acompanhassem o processo, não é? E está a ser feito de uma maneira mais transparente. Tem estado em contato com as autoridades judiciais para saber em que pé anda a investigação e quanto tempo mais o país e o mundo vão ficar à espera desses resultados. A investigação, é verdade que eu questionei algumas vezes. Quando é que saberemos, não é? E a resposta foi, Sr. Primeiro-Ministro, aguarde, estamos a trabalhar. Bom, mais que isso, eu não posso dizer. Nós damos os apoios técnicos, não é? Que é, no fundo, apoio financeiro às instituições para que elas possam desenvolver o seu trabalho. Nós demos o apoio necessário na base dos acordos internacionais para mandar vir os peritos internacionais, nomeadamente ao abrigo do acordo que temos com Portugal, não é? Nós recebemos as delegações de todos os organismos que pedem para vir e poder acompanhar o processo, e pouco mais que isso podemos fazer. Por isso nós aguardamos, porque há o segredo da instrução, há o segredo da justiça, e, como eu digo, é preciso não perturbar a investigação. O que é que lhe parece o facto das pessoas alegadamente envolvidas em questões de tortura e violação dos direitos humanos até agora não serem chamadas nem pelo Ministério Público, nem pela Polícia Judiciária mas o senhor sabe quais são essas pessoas? As imagens que circulam nas redes sociais mostram que há pessoas envolvidas e esses rostos ficaram captados pelas câmaras. Mas eu posso lhe dizer que eu sei que há militares que estão a ser interrogados pelas Forças Armadas, há militares detidos. Agora, dizer-me qual é o grau de implicação, quem são eles, quais são os nomes, etc., eu não sei. Há militares que vão ser presentes na segunda-feira, não é? Ao tribunal e ao juiz e ao procurador e à PJ. Agora, dizer o nome, quem são eles, qual é o grau de implicação? A oposição fala em tentativa de proteção de algumas pessoas envolvidas. Eu volto a dizer, a oposição tem a sua agenda. E a agenda da oposição não é conhecer a verdade, é deturpar a verdade, ok? Porque quando a oposição diz que é uma inventona, então por que não apresentam as provas da inventona? Não é? Como é que um governo eleito, popular, com crédito internacional, vai fazer um golpe de Estado a si próprio? Quer dizer, eles que explicam isso, que tragam as provas. E eu digo mais. O senhor acha que um primeiro-ministro que inventa um golpe de Estado, que está por detrás da morte de 4 presos, não é? Você acha que o senhor primeiro-ministro vai a Portugal e é recebido pelo presidente português, recebido pelo primeiro-ministro português? O senhor acha que esse primeiro-ministro vai aos Estados Unidos, é recebido pelas autoridades americanas? O senhor acha que esse primeiro-ministro vai ao FMI, é recebido, o Banco Mundial é recebido, como eu fui recebido? Quer dizer, sejamos sérios. A oposição santomense tem uma agenda que não é a agenda da descoberta da verdade e que não é a agenda
da defesa dos interesses nacionais. É uma agenda de destruição, que eles já anunciaram há muito tempo. Então, eu não vou me deixar levar nessa agenda que não é a agenda do povo santomense e não é a agenda do nosso governo. Eu volto a dizer, eu também quero saber. Eu sou o primeiro interessado para saber, porque não só o Estado teve em perigo, o Estado de Direito Democrático, as instituições, mas a minha própria vida. Então, eu quero saber. Eu quero saber. Agora, aqueles que falam de inventona, que apresentam as provas, o que eu digo é o seguinte, é muita excitação por parte da oposição, que não corresponde ao comportamento de alguém que serenamente está à espera que toda a verdade seja esclarecida. E mais, estão preocupados que militares não foram chamados, não sei, mas eu digo uma coisa, para além dos militares, que eu digo, há militares que estão a ser chamados, todos os militares que as autoridades judiciais acharem que têm que ser chamadas, não é? O chefe de Estado-Maior irá apresentar esses militares. E há um inquérito interno nas Forças Armadas, não é? Mas eu digo uma coisa. Um dos arguidos, o senhor Delfim Neves, que anda aqui na Europa, Portugal e não sei o quê, a dar entrevistas, não sei quais. Mas esse senhor também ainda não foi chamado pela Procuradora-Geral da República, nem pela Polícia Judiciária. Ele conheceu as medidas de coação, termo de identidade e residência, mas ele ainda não foi chamado, não é, como arguido pela Procuradoria. E ele saiu do país, está a tratar da saúde, está cá fora, a dar entrevistas, a ver quem ele quiser, falar com quem ele quiser. Por que a oposição insiste tanto no nome do vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas? Eu não sei. A oposição, se sabe alguma coisa, tem a obrigação de comunicar ao Procurador-Geral da República. Muito simplesmente como isso. Não é? Bom, então, eu não estou aqui para defender A, B ou C. Eu estou aqui para defender as instituições. Não é? E eu vou defender também a instituição Forças Armadas. Não é? Não admitirei que se oculta a verdade e as responsabilidades mesmo nas Forças Armadas. Agora, destruir o Estado, destruir as instituições, querer destruir as Forças Armadas, não. Isso não. Porque as Forças Armadas é uma instituição fundamental no nosso país, é uma instituição que conheceu naquelas horas do dia 25 duas situações. Uma situação em que as Forças Armadas foram atacadas por indivíduos que, fala-se de civis, mas vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Indivíduos armados introduzem-se no quartel das Forças Armadas, vestidos de camuflado, não é? Abrem fogo sobre militares. Não nos esqueçamos disso. Esses indivíduos foram presos. Depois de terem sido presos sob a custódia das Forças Armadas, 4 deles morrem. Temos que saber também o que se passou. Isso é o contexto. Então, não vamos só olhar para um lado da moeda, vamos olhar os dois lados da moeda. E, eu repito, as Forças Armadas, em primeiro lugar, defenderam a República e as instituições. Se houve elementos das Forças Armadas depois que se envolveram em atos trágicos, repreensíveis, ilegais, que são crimes, haveremos também de chamar essas pessoas à responsabilidade. Mas toda essa situação tem uma origem. Quem é que quis fazer o golpe de Estado, financiou, aliciou, encorajou para que isso acontecesse? Essas pessoas também terão que ser descobertas e chamadas à responsabilidade. Sr. Primeiro, sobre a crise económica e financeira que o país atravessa e a derrapagem de quase todos os indicadores macroeconómicos, acredita que ainda é possível convencer o Fundo Monetário Internacional a voltar atrás na sua decisão de suspensão do programa de apoio financeiro a São Tomé e Príncipe? Não vai voltar atrás, porque o país, como disse, foi uma derrapagem jamais vista e que vem do governo dessa hoje oposição que anda a falar muito por aí. Eles são responsáveis
da situação caótica em que se encontra o país do ponto de vista econômico e financeiro. Eles são responsáveis pelo facto de que, se nós, esse governo que eu dirijo hoje, não encontrarmos recursos, não é no próximo 2, 3 meses, nos próximos dias, estaremos numa situação de incapacidade de importação até de bens essenciais para o país no mês de janeiro, incluindo combustível. Como é que o governo vai desembrulhar esta situação? Eu quero insistir nisso. Essa gente que anda a chamar manifestação para liberdade, democracia, etc., são os maiores irresponsáveis. Eu até queria dizer criminosos. Para deixar as finanças de um país ir ao fundo. Mas eu diria mesmo mais que o fundo. Mais que o fundo. Bom, então, qual é a situação? A situação é que, felizmente, o FMI acredita nesse nosso governo. Mas o FMI não pode fazer exceção em relação a São Tomé e Príncipe. Há indicadores que são indispensáveis podermos restabelecer para que o FMI possa entrar num novo programa conosco. Porque o programa que tinha com o anterior governo saiu completamente dos carris. E a partir daí, esse programa é irrecuperável. Descarrilou por completo. Então nós vamos negociar um novo programa. Mas esse novo programa há uma condição sine qua non. É que as reservas, nomeadamente as reservas cambiais, sejam reconstituídas a um nível aceitável, minimamente aceitável. Porque as reservas cambiais não existem no nosso país hoje. E isso tudo é o fruto da desgovernação desse governo Jorge Bom Jesus e Companhia Limitada, é o fruto da corrupção, é o fruto dos desmandos, é os frutos das negociatas de última da hora em benefício próprio, não é? E é isso tudo, se calhar, que essa antiga maioria quer criar essa cortina de fumo para que as pessoas, de facto, não estejam concentradas nas razões fundamentais da situação hoje económica e financeira, que são razões que estarão na origem de um descalabro económico e social se esse governo que eu dirijo não agir de uma maneira rápida, célere, com o apoio da comunidade internacional, com alguma credibilidade junto da comunidade internacional, para invertermos o ciclo. Ora, felizmente, toda essa campanha de mentiras, de difamação, tentar acusar o governo de estar, digamos, à origem ou à inventona daquilo que aconteceu, felizmente, isso não cabe na cabeça de nenhum membro da comunidade internacional. Está a perceber? E nós estamos a trabalhar, e eu devia regressar a São Tomé amanhã. Estamos a trabalhar porque não temos o problema resolvido. Mas temos confiança que iremos resolver essa questão crítica em que nos encontramos, porque nós não temos outra escolha. E o povo santomense depositou confiança em nós para resolvermos as situações do país. Se calhar o povo não sabe quanto difícil está essa situação. Se calhar os nossos parceiros todos não sabem até que ponto esse anterior governo afundou o país, mas isso para nós não interessa. O que interessa para nós e para mim é a solução. E estamos a trabalhar nessa solução. O resto, como eu digo, é aproveitamento político, é gesticulação, é tentar manipular as mentes para que as pessoas não estejam concentradas no essencial ou não olham quem são os responsáveis da situação em que se encontra o São Tomé e Príncipe. Quanto a essa questão do golpe, quanto a essa questão das consequências dos acontecimentos do dia 24, todos eles, incluindo a morte dos 4 detidos, eu repito, vamos serenamente aguardar o resultado dos inquéritos. E todos estão a colaborar, incluindo as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe,
estão a colaborar nesse inquérito sob todas as formas para que se chegue à verdade completa e total dos acontecimentos do dia 25 de novembro. O próximo desafio deste governo, Sr. Primeiro-Ministro, será certamente a preparação do Orçamento Geral do Estado para 2023. Como já vimos, São Tomé e Príncipe, a sobrevivência de São Tomé e Príncipe tem, nas últimas décadas, dependido em mais de 90% da ajuda da comunidade internacional. Hoje, o mundo inteiro atravessa uma grave crise económica e financeira. Como é que o seu governo pensa em encontrar investimentos para este orçamento? Sabe, nós hoje em dia, em São Tomé e Príncipe, se há uma crise, é a crise económica e financeira. E nós temos que funcionar indo por etapas e abatendo, digamos, as barreiras, etapas por etapas. Qual é a barreira, para não dizer o grande muro que eu tenho à minha frente? É um país sem reservas cambiais. Um banco central sem reservas. Um país sem capacidade de importar, quando ele depende, a nível dos alimentos, a nível dos medicamentos, a nível do combustível, depende da importação. Eu tenho que resolver esse problema. A resolução desse problema abrirá a possibilidade de negociar com o FMI um novo programa. O sucesso da negociação com o FMI permitirá o Banco Mundial e outros organismos de nos ajudar a nível do apoio orçamental. E então, a partir daí, abrimos as portas para os outros apoios que disse de que dependemos. E dependemos estruturalmente. Qual é a diferença? A diferença é que nunca em São Tomé e Príncipe tivemos indicadores macroeconómicos em tão péssimo estado como nós temos hoje. Então, o que é que nós temos que fazer? Fazer tudo para reconstituir as reservas. Fazemos tudo para cortar as despesas naquilo que é possível cortar. E quando eu digo cortar as despesas, com a preocupação de não afetar aqueles que sofrem mais no nosso país. Toda a gente vai ter que contribuir. Toda a gente. E é uma pena que os responsáveis disso tudo não possam contribuir ainda muito mais para corrigir, restabelecer aquilo que eles andam a destruir. E continuam numa estratégia de destruição. Mas não faz mal. O que nós estamos a dizer é que o povo sabe. E eu continuo a acreditar que esse povo vai estar conosco e vai perceber que é necessário sacrifício, que o país é nosso. E vamos ter o cuidado de não sacrificar ainda mais aqueles que mais precisam. Depois nós restabelecemos esses indicadores. E o senhor jornalista, a Voz da América, viu perfeitamente aquilo que o FMI disse. O FMI mostrou disponibilidade em apoiar esse governo. Mas nós temos que também tomar algumas medidas e fazer a nossa parte. E eu estou confiante. As reuniões com o FMI foram francas, mas foram, eu diria, úteis. E de certa maneira, positivas. Porque o FMI não faz exceção com São Tomé e Príncipe. Porque são vários países que estão com acordos com o FMI. Mas deixaram recomendações ao país? Mais recomendações? Deixaram recomendações, mas essas recomendações são até nossas. Porque nós temos consciência de como é que está o país, em que estado recuperamos esse país. E temos consciência que hoje que nós temos a responsabilidade, cabe a nós tomarmos as decisões. E vamos tomar as decisões. Mas o FMI sabe que essas decisões são difíceis. O FMI sabe que esse governo é um governo corajoso. E o FMI sabe que esse governo tem que ser apoiado. Então, vamos tomar as medidas, vamos fazer tudo para restabelecer as contas nacionais a um nível aceitável e estamos convencidos que depois o FMI estará ao nosso lado para nós continuarmos a caminhada em favor, em benefício das populações santomenses. Mas agora, vou lhe dizer, o país como está, o FMI não poderá fazer nada por nós. Somos nós que vamos ter que fazer e depois iremos sentar com o FMI irá nos acompanhar, o Banco Mundial irá nos acompanhar, o MIGA irá nos acompanhar, o BAD irá nos acompanhar, a União Europeia irá nos acompanhar. Agora,
uma coisa tem que ser certa. E o povo santomense também participou, porque o povo santomense censurou esse governo, mandou-lo para casa. Agora, encontramos o país num estado, nós temos a responsabilidade, temos que dizer às populações, olha, o país está assim, vocês escolheram-nos, e para restabelecer a situação, infelizmente, vamos ter que fazer ainda grandes sacrifícios. Mas são santomenses como nós que puseram o país onde está. São santomenses como nós, não foram estrangeiros, não foi o FMI. O FMI disse, isso saiu completamente dos caris. Mas por quê? Por santomenses, governo santomense. O FMI e outros sabem qual é o nível de corrupção que nós temos. Mas quem são os corruptos? Somos nós. Quem é que criou essa situação? Né? Que a nível de várias instituições, não vou citar aqui, sabemos como é que corre essa corrupção. Quem é que andou a vender o país a retalho e ao desbarato? Somos nós, santomenses. Não estou hoje no poder, mas eu tenho a responsabilidade hoje. E a responsabilidade minha não é fugir. Eu até disse, nem quero perder tempo com esses indivíduos. Quero olhar para frente, porque nós não temos tempo. O país está a afundar de uma maneira, digamos, não haverá medidas contra esses atos de corrupção que acabou de anunciar. Sabe que a justiça, se a justiça quiser, a justiça lida com eles. Eu, sinceramente, se me perguntar, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o prato de cada santomense a partir de janeiro. Sr. Primeiro-Ministro, além do combate à fome e a aposta no aumento da produção, o seu governo tem a recuperação das infraestruturas como outra das principais prioridades. Sabe que São Tomé e Príncipe sofreu no ano passado umas chuvas que deixaram grande parte das infraestruturas destruídas, sobretudo em Lembá. Há já um plano e dinheiro para que sejam recuperadas as infraestruturas que foram destruídas, sobretudo em Lembá? Nesses casos específicos, algumas dessas infraestruturas têm financiamento. Tem financiamento. Nós não só tem financiamento, mas alguns dos nossos parceiros disseram que estariam disponíveis a reorientarmos alguns financiamentos em função das prioridades e do nível de urgência. O que é preciso? É preciso seguir os procedimentos. Não é? Por isso é que não nos esqueçamos que hoje nós estamos há quanto tempo? Nós estamos há um mês da tomada de posse de um governo que sofreu uma tentativa. Não é? Então, eu pedi aos membros do governo para voltarmos a estarmos concentrados naquilo que é a nossa missão. E para nós não perdermos o ritmo a nível da execução dos projetos. Porque é o seguinte, nós temos projetos em que algumas empresas receberam financiamento até do anterior governo e que não fizeram absolutamente nada. Algumas delas nem têm capacidade de fazer a obra. Receberam dinheiro, mas não têm capacidade de fazer a obra. Então, essas empresas já foram chamadas e dissemos que elas têm que resolver. Receberam 30% e não têm capacidade de fazer a obra. Então, vamos ter que resolver. Ou chamamos outra empresa, que implica que nós temos que pagar de novo essas empresas, não é? Que têm capacidade, mas para resolver os problemas. Há outros casos em que há financiamento. Só que o financiamento tem que seguir procedimentos. Esses financiamentos não foram desbloqueados porque não havia vontade de seguir os procedimentos. E vamos agora seguir os procedimentos para que se possa lançar os concursos para consertar algumas infraestruturas. Eu penso que a Ponte de Lembá está nesse caso. Ok? Bom, e do modo geral, se nós olharmos o setor da eletricidade, o setor das infraestruturas, no nosso país, e sabe-se que há anos que há alguns financiamentos que existem. Por que esses financiamentos não deram lugar à implementação e lançamento das obras? E nós estamos a fazer isso. E nós pensamos que não só, por um lado, iremos tomar conta de algumas infraestruturas, não é? Não digo todas, porque há outras que precisam de facto de financiamento, nomeadamente algumas que aconteceram no setor da água, etc, etc. Mas o que já existe como financiamento para o país, em matéria de eletricidade, em matéria de estrada, e o que já existe, digamos, em alguns financiamentos em que temos a possibilidade de reorientar, não é? O que falta agora é a capacidade mesmo de execução por parte do governo e dos institutos ligados ao governo para que isso aconteça. Mas, vamos lá ver. Como eu digo,
há uma sequência. E nós temos, de facto, que respeitar a cronologia das coisas. Hoje, São Tomé e Príncipe, se não resolver alguns problemas, digamos, macroeconômicos, nomeadamente a questão das reservas, o país para. E não só o país para, mas o FMI, que é, digamos, a entidade que dá a luz verde aos financiamentos internacionais, não poderá vir ao nosso socorro. Então, temos que tomar essas medidas ligadas às reservas, temos que encontrar novas reservas, temos que tomar as medidas ligadas a aumentar um pouco mais a receita do Estado, não é? Temos que cobrar, temos que cortar despesas, não é? E temos, de facto, que rapidamente entrar em negociação com o fundo, de modo que, em fevereiro, não é, possamos ter um novo programa. Não é? Bom, por isso, são questões técnicas, são questões que têm a ver com a nossa capacidade como governo de mobilizar alguns apoios nos próximos dias, não é? E tem a ver depois com a nossa capacidade de lançar os projetos de modo a recuperarmos, digamos, a situação económica, da atividade económica, que com ela trará também um pouco mais de receita. Não esqueçamos que todos esses projetos, se são lançados, é mais receita também para as alfândegas, é mais emprego, é mais atividade, é mais dinheiro na economia, etc, etc. Então, há um cronograma que temos que seguir e temos que estar, mais uma vez, concentrados, não é? E temos que não nos deixarmos distraídos por pessoas que têm outros objetivos e outra agenda. A justiça tomou conta desse caso. Vamos deixar a justiça trabalhar. E nós, porque temos consciência tranquila, vamos nos concentrar naquilo que é uma casa que está a arder, que é a Casa São Tomé e Príncipe. Devido ao quê? Devido à irresponsabilidade do anterior governo. E vamos resolver o problema. Porque hoje eu não quero estar a apontar o dedo ao anterior governo, não me interessa. O que me interessa é olhar para frente e corresponder às necessidades, às expectativas do povo santomense. Perante esta situação difícil que atravessa São Tomé e Príncipe a nível financeiro e económico, como o governo vai manter e implementar os compromissos sociais, que não são poucos, que vêm da anterior governação? Ouça, como eu disse, a anterior governação andou a enganar as pessoas a todos os níveis. A anterior governação enganou os santomenses. Não só enganou os santomenses, e repito, bloqueou o país, vendeu o país a interesses que nós não sabemos quais são. O senhor Jorge Bom Jesus devia ter vergonha. Devia ter vergonha de dizer aquilo que ele anda a dizer nas televisões internacionais. Não é? Devia ter vergonha. E nós, dentro de alguns dias, se ele não sabia como é que funcionava o país, o que é que o seu governo andava a fazer, não é? Nós vamos explicar aquilo que eles andaram a fazer e como é que eles deixaram o país. Bom, então, há compromissos que eles assinaram sabendo que não podiam cumprir. E esse governo vai conseguir cumprir? Ouça, se não podiam cumprir, como é que nós podemos cumprir? Então, o que é que vai acontecer com vamos os salários negociar, que foram aumentados? Vamos negociar. Isso quer dizer Porque que não os é salários só... ainda poderão baixar? Não, os salários foram fixados por exemplo, os salários foram fixados em $2.500. Vamos negociar e vamos ver. E vamos ver se fazemos uma política que seja uma política de justiça e de realismo. Ok? Porque não é só salários. Há muitas coisas que aconteceram. Não é só salários. É promoções indevidas. É uma série de situações que resultam em salários, que resultam em encargos. Não é? Mas é muita coisa. E de todas as maneiras, como eu digo, São Tomé e Príncipe é um todo. Sabe? Seria, da minha parte, um cinismo dizer que uma pessoa em São Tomé e Príncipe vive com menos que $2,5 milhões, $2.500. Não é verdade. Não se consegue viver com $2.500. Não se consegue viver, se calhar, com $3.000. Não é? Mas somos um todo. Então,
vamos ter que equilibrar. Sabe uma coisa? É preciso não enganar essas pessoas. E é preciso que toda a gente saiba que o país é nosso. E cada um tem que dar a sua contribuição. Então, vamos negociar. Vamos negociar com uns, vamos negociar com outros. Se calhar, para manter o salário de um, vamos ter que tocar no salário do outro. Ou nas regalias. Não receia novas greves no âmbito dessa negociação. Isso faz parte da gestão de um país democrático. Mas é preciso falar a verdade às pessoas. É preciso falar a verdade às pessoas. É preciso falar, é preciso dizer, é preciso falar daqueles que têm salários, subsídio e emolumentos, e aqueles que só vivem do salário. É preciso abrirmos o livro e saber se há uns que estão em São Tomé e Príncipe e há outros que estão a viver na Lua. Estamos todos a viver em São Tomé e Príncipe e ninguém está a viver na Lua, então vamos ver. Vamos ver quais são as contribuições de cada um, quais são os recursos do país, qual é a capacidade que nós temos de sustentar um Estado cujo, se calhar, 10% da população é funcionária. E vamos ver qual é a perspectiva. Porque sabe uma coisa? A questão da disparidade dos salários vai ser, portanto, analisada. Mas necessariamente vamos ter que negociar isso tudo. E necessariamente temos que ter uma perspectiva. Como eu disse, o barco está a afundar. Eu tenho que voltar a pôr o barco a nível que ele possa flutuar. Não é? E depois do barco estar a flutuar, temos que navegar. Ok? Então, eu não vou poder deixar o barco afundar ainda muito mais. Porque estamos a falar de vidas humanas. Estamos a falar de famílias. Estamos a falar do sonho de cada um. Então, temos que pôr o barco a um nível razoável. E depois perspectivar. Esse nível razoável que os nossos parceiros estão à espera. Porque eles têm que estar convencidos que nós, santomenses, principais interessados, temos vontade e seriedade, não é? Para gerir como deve ser o país. A partir daí, veremos. A comunidade internacional nunca nos abandonou. Mas nós temos que ser sérios. E eu posso dizer que esse último governo tinha muito pouco de seriedade. E eu volto a dizer, nessa digressão que eu estou a fazer, os contactos que eu tenho tido, aliás, que eu fiz já antes mesmo de tomar posse, não é? Nós sabemos que há uma vontade favorável, mas não vão fazer exceção connosco. Temos que mostrar que também nós, santomenses, nós temos amor ao nosso país e temos consciência que muita boa parte daquilo que nos está a acontecer hoje em São Tomé e Príncipe é da nossa culpa. Esteve recentemente em Washington, onde participou na Cimeira Estados Unidos da América-África. Como é que projeta a relação entre os Estados Unidos da América e o continente africano depois deste encontro com o presidente Joe Biden? Bom, sabe que o último encontro que tivemos foi há 8 anos atrás, foi em 2014. E desde então nós não tivemos encontro com os americanos. Bom, é bom que os Estados Unidos tenha tido essa iniciativa e tenha percebido que o continente africano é um parceiro importante a nível global. Bom, eu espero que isso não seja para contrapor a influência de um outro parceiro importante do continente africano, que é a China. Porque as trocas com a China são mais de 200 mil milhões de dólares anuais. As trocas com os Estados Unidos são 60. Então, nós também, africanos, temos consciência disso. Então, nós temos a China, que é um grande parceiro do continente, com o qual São Tomé e Príncipe tem relações boas e vai continuar a ter relações boas. E nós temos um parceiro que é, se calhar, a primeira potência do mundo, não é? Mas que tem trocado connosco e apoiado 4 vezes menos que a China. Então, para nós não se trata de escolher um ou outro. Trata-se de encontrar com os Estados Unidos, de facto, uma matriz de relações, uma agenda que permite aumentar também as trocas com os Estados Unidos. Bom,
Então, os americanos fizeram toda uma série de anúncios. Nós acreditamos que isso poderá se traduzir em projetos concretos de apoio ao desenvolvimento do nosso continente. Bom, houve uma grande afluência. Eu acho que quase todos os chefes de estados ou de governos africanos estavam em Washington. E agora estamos à espera da fase de implementação. É verdade que foi uma agenda que mostrou muita boa vontade, muitas preocupações que diz respeito ao género, que diz respeito ao género, que diz respeito também ao meio ambiente, que diz respeito às facilidades de trocas comerciais, que diz respeito ao investimento direto, à questão da energia, etc, etc. Agora, o que é preciso é outra fase, porque muitas vezes criticamos, e não só a sociedade civil, os mídias, os intelectuais, mas os próprios dirigentes africanos criticam o facto de que depois dessas cimeiras, não é? Não existe seguimento. As coisas não acontecem, não é? E eu espero que, de facto, a partir daí as coisas possam acontecer. No que diz respeito a São Tomé e Príncipe, eu quero dizer que eu fiquei com algum interesse, não é? Que, pelo menos naquilo que nós ouvimos, haja a possibilidade de São Tomé e Príncipe e os Estados Unidos aí estabelecer algumas parcerias em alguns domínios. Fizemos alguns contactos, foram poucos dias intensos, mas, como eu digo, o mais importante é o seguimento e, provavelmente, a nível bilateral, regressaremos aos Estados Unidos em 2023 para poder, de facto, dar seguimento e avançar com algumas pequenas coisas. Somos um país pequeno também, não somos um país que está no centro dos interesses dos americanos, mas algumas pequenas coisas que nós achamos que poderemos fazer com os Estados Unidos. Como disse, isto não irá afetar as relações que São Tomé e Príncipe tem atualmente com a República Popular da China? Não. Nós temos relações com todos que querem ter relações connosco e, como nós valorizamos as relações com os Estados Unidos, não se esqueçam que nós temos, por exemplo, a Voz da América instalada em São Tomé e Príncipe, com o qual nós estamos a negociar uma nova concessão, não é? Mas temos também relações excelentes com a República Popular de China, que ainda há dias mandou um enviado especial para São Tomé e Príncipe. Nós ainda falamos das áreas que podemos explorar ainda mais a nível da cooperação. Por isso, não. As questões entre os americanos e os chineses dizem respeito aos americanos e aos chineses. Sr. Primeiro-Ministro, por que não apareceu na foto de família depois do jantar oferecido pelo Presidente Joe Biden? Não, nós tivemos, sabe, é muito simples. Tivemos o jantar e no dia seguinte tivemos uma sessão de trabalho à porta fechada, nós todos, com o Presidente Biden, a Vice-Presidente e o Secretário de Estado. O que é que acontece? É que dos 49 países representados, há um grupo de países que não têm meios aéreos próprios, dos quais São Tomé e Príncipe. Por conseguinte, a sessão demorou, atrasou-se, e eu tinha duas opções. Ou ficar na fotografia, que teve lugar por volta das 17 ou 18 horas, ou ficar mais 2 dias, porque eu perderia o meu voo com a minha delegação. E não tínhamos como ficar mais 2 dias em Washington, porque eu tinha também uma agenda em Lisboa, não é? E tivemos que sair sem ficar na última das fotografias, que é aquela que se faz no final dos trabalhos. Mas, mais uma vez, ficamos bastante satisfeitos da nossa participação, participamos, trabalhamos, fizemos contactos, não só nesse quadro das relações Estados Unidos-África, mas com o FMI, com o Banco Mundial, com outras agências, com o setor privado americano. Por isso o balanço é positivo. Não fiquei na fotografia, mas não foi isso de facto o mais importante. Sr. Primeiro-Ministro, como sabe, este ano está prestes a terminar, vem aí 2023.
O senhor está a gerir um país falido, praticamente, é o que nós concluímos aqui nesta nossa pequena conversa. Também é um país politicamente marcado pelo ódio, pela divisão e por algum extremismo de partidos políticos. O que é que espera para São Tomé e Príncipe em 2023? Bom, de mim não espero ódio, não espero divisão, não espero absolutamente nada desse tipo. Por quê? Porque, note bem, eu, desde a pré-campanha, eu mandei os sinais necessários. Eu mandei os sinais. Bom, se os sinais não foram recebidos, paciência, mas eu não vou mudar. Sabe, note bem, mesmo a nível dos cargos da administração pública, as mudanças têm sido relativamente calmas e pacíficas. Quer dizer, aliás, nas forças de defesa e segurança, praticamente nós não mudamos absolutamente nada. Quando houve esses acontecimentos, todos os elementos das forças, das chefias militares e paramilitares, eram aquelas nomeadas pelo anterior governo, até os próprios serviços de inteligência. Bom, se nós mudamos o Banco Central, mudamos o Banco Central exatamente quando nos apercebemos que havia uma dificuldade também de negociação com o FMI. E, tendo o programa descarrilado, o FMI queria saber se continuava-se com os mesmos interlocutores ou não. E tivemos que mudar os interlocutores a nível do Banco Central. Não é? Bom, porque senão iria dificultar a própria discussão com o FMI. Bom, nós temos estado a mudar, mudamos a empresa de água e eletricidade. Pusemos uma gestão provisória, porque a nossa decisão com o Banco Mundial e o FMI é que a direção, os cargos diretivos deviam ser pessoas escolhidas por concurso. Nós até dissemos que o diretor-geral, quando o FMI e o Banco Mundial nos prometia de ter alguém escolhido politicamente, nós dissemos não, queremos também por concurso. Mas, mais uma vez, o descarrilamento da EMAI, o roubo que continua de combustível, o desleixo que há, nós tivemos que travar e dizer a essa direção não, vamos para uma direção provisória até que o FMI e o Banco Mundial possam organizar os concursos de recrutamento de novo pessoal. Então, eu quero dizer que demos sinais. As alfândegas, que é um ponto de entrada-chave no país, não mudamos as pessoas, até hoje. A polícia fiscal, que é outro problema que nós temos, não mudamos, porque damos às pessoas, primeiro queremos saber quem faz o quê, quem é responsável do quê, e queríamos mandar um sinal para dizer, meus amigos, já chega, vamos trabalhar de uma maneira diferente. As pessoas que percebem isso vão continuar. As pessoas que não perceberam isso vão ser mudadas. Por isso não há ódio. Há só uma preocupação. Que a impunidade tem que acabar. O desleixo tem que acabar. A corrupção tem que acabar. A falta de responsabilidade tem que acabar. E isso, infelizmente, no nosso país, não tem uma cor só. Por isso é que eu falo da despartidarização. Não tem uma cor só. Não é porque uma pessoa é de um partido que necessariamente é má. E eu faço isso com um custo político interno no ADI muito grande. Porque as pessoas às vezes não percebem. Mas eu faço isso porque eu sou um homem de palavra. Eu disse o que eu pretendia fazer antes das eleições. O que o ADI pretende fazer antes das eleições. É isso que eu vou cumprir. Por isso, 2023, vamos continuar calmamente o nosso programa. Porque precisamos de paz, de estabilidade, de concórdia nacional, não é? No que toca à melhoria da situação social e económica, o que é que se pode esperar? Vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. Nós sabemos, vamos trabalhar nisso. Há perspectivas de melhoria? Ou sim, há perspectiva. O que nós precisamos é, como eu digo, seguir um calendário. Quando nós dissemos, e eu disse estou pronto e temos a solução, estamos prontos e temos a solução. Não podemos prever a destabilização. Não podemos prever confusões desnecessárias. Isso não podemos prever. Mas aquilo que são os parâmetros da situação económica e social, o que é que temos que fazer para resolver? Quanto tempo vai demorar para resolver? Isso nós sabemos. E eu volto a dizer às pessoas que a comunidade internacional está solidária conosco.
Agora, temos que dar sinais. Temos que dar sinais, porque, mais uma vez, entendam que há muitos países no mundo que têm dificuldades. O Covid tocou toda a gente, não tocou só São Tomé e Príncipe. E São Tomé e Príncipe recebeu muito apoio durante o Covid. E os nossos parceiros veem o que um outro país fez com o dia do Covid, o que São Tomé e Príncipe fez. E não podem voltar a repor meios em São Tomé e Príncipe se do nosso lado não há sinais de seriedade. O FMI acompanhou o governo anterior e a partir de maio, junho, viu aquilo que aconteceu. Então, o FMI, em relação aos outros países em que eles também impõem medidas, impõem sanções, impõem restrições, não vão fazer exceção com São Tomé e Príncipe. E no nosso caso, é um caso gravíssimo. Então, isso não me deixa preocupado, porque estamos a falar a verdade. Não estamos aqui a querer enganar ninguém. Vamos ter que tomar medidas. Se vai doer, vai doer. Mas essas medidas que Patrício Tovar e Wade vão tomar têm a sua razão. E a razão é quem? É o anterior governo. Irresponsáveis. E que hoje querem estar na rua a dizer o quê? Estão a salvar a democracia? Por amor de Deus. Então, vamos tomar as medidas porque não temos como fazer de outra maneira. É o nosso país. O Jorge Bonzeju e Companhia Limitada estão em Lisboa. Nós é que estamos em São Tomé. As coisas inversam-se hoje, ok? Hoje eles estão em Lisboa. Boa vida, os seus apartamentos, etc, etc. Patrício Tovar é que está em São Tomé. Então, Patrício Tovar vai ter que assumir e consertar aquilo que eles estragaram. E o povo São Tomé se escolheu Patrício Tovar porque achou que Patrício Tovar é quem poderia resolver o problema. E estamos a trabalhar livre aberto. Então, vamos contribuir todos. O povo pequeno vai ter que, ainda mais uma vez, fazer um esforço. A classe mais favorecida vai ter que fazer um esforço. Vai ter que fazer. As elites vão ter que fazer. Quando é que acaba o esforço do povo? Quando é que acaba o esforço do povo pequeno? Sabe, o povo pequeno, o seu esforço irá acabar nesses 4. O esforço é contínuo. Mas será menos penoso. Será menos penoso daqui a mais algum tempo. E durante essa legislatura. Não é? E os outros também, que têm mais, vão ter que contribuir. E esses que têm mais, têm que ser um bocadinho mais consciencioso. Porque sabem que têm mais. Sabem que têm mais. Por isso a contribuição marginal deles não vai doer tanto àquele que tem menos. Mas vamos falar claro. E vamos tomar essas medidas. Vamos tomar essas medidas. Eu tenho a coragem de o fazer. E eu sei quantos inimigos ainda que eu vou criar. Mas senão, como é que salvamos o país? Como é que salvamos um país em que aquele que ganha 1.500, 2.000 dólares, 3.000 dólares, 4.000 dólares, precisa do nosso apoio e há pessoas que ganham 60, 70, 80 mil dólares? Então, como é que é? Vamos ter que repartir o esforço para toda a gente. Para toda a gente. E aqueles egoístas que não querem, paciência. Porque, então, vão para a lua viver. Porque vai ser necessário um esforço de toda a gente. E eu estou convencido... Essas medidas não trarão um descontentamento social no país? Amigo, todas essas medidas trazem descontentamento de um ou de outro. Mas também as pessoas que mais sofrem, ou as pessoas que mais têm interesse no país e são realistas, irão perceber que nós precisamos de fazer um esforço. Está a perceber? E ninguém vai querer estar no meu lugar. Ninguém. Porque é bom queixarem, mas vem para o meu lugar. E o que é que eles vão fazer? Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado por esta entrevista. A Voz da América agradece mais uma vez a sua disponibilidade. Olha, obrigado e eu tentei responder com a franqueza e as pessoas têm que perceber de facto que a situação do país obriga-nos a ser realistas, a ser francos, determinados e corajosos. Senão, São Tomé e Príncipe estará em situações quase desesperadas. Muito obrigado. Obrigado.